Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Hoje nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo do Advento. O Advento é um período em que nos preparamos para nos abrir e acolher Deus que vem, que já está no meio de nós. Também é um tempo especial em que nos preparamos para celebrar o Natal do Senhor, fazendo memória da primeira vinda de Cristo, que veio habitar no meio de nós para nos renovar a partir de dentro. Neste segundo domingo do tempo do Advento, a liturgia da palavra coloca em destaque a figura de São João Batista e a mensagem de esperança e consolação do profeta Isaías. Ressoa para nós, através do profeta Isaías, uma mensagem cheia de esperança, que nos exorta a dirigir o nosso olhar para o futuro maravilhoso que Deus está preparando para nós, mas ao mesmo tempo a reconhecer no presente da nossa vida os sinais do Deus que está conosco. Segundo o Evangelho de Marcos, proclamado na liturgia de hoje, se concentra sobre a figura de João Batista. São Marcos descreve o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo como uma pessoa de personalidade austera, cuja pregação no deserto constitui um apelo à conversão, a fim de preparar os caminhos para acolher o Salvador. São Marcos apresenta o aspecto externo de João Batista como uma figura austera, uma figura ascética e fora dos padrões comuns. João se vestia de pele de camelo, alimentava-se de gafanhotos e mel selvagem, que ele cultivava no deserto da Judeia onde habitava. Jesus também ressalta esse aspecto ascético de João Batista. Certa vez, falando de João, nosso Senhor, o contrapôs àqueles que se encontram nos palácios dos reis e que usava roupas delicadas. O estilo de São João Batista nos chama a escolher a sobriedade como modelo de vida, especialmente em preparação para a festa do Natal, na qual nosso Senhor, como nos fala São Paulo, sendo rico se fez pobre, se encarnou, assumiu a nossa humanidade, a fim de nos enriquecer com a sua divindade. A missão de São João Batista é um apelo à conversão. Sua pregação ressoa como um apelo urgente que penetra em nossos corações, qual voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Os 4 evangelistas falam da pregação de João Batista tendo como referência a passagem do profeta Isaías. Isaías 40, versículo 3, uma voz grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor, aplanai no deserto o caminho para o nosso Deus. Esta relação com o Antigo Testamento, esta relação da missão de João com o Antigo Testamento, quer acentuar a intervenção salvífica de Deus que vem até nós com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E João é a voz que grita para que nós possamos acolher Deus que nos vem, Cristo Jesus que se encarnou e habitou entre nós. A missão de João é um apelo extraordinário à conversão, para que possamos consertar os nossos caminhos e nos voltar para o Senhor. Foi assim que São João apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. O seu batismo está ligado a um convite para uma nova forma de pensar e de agir, e está ligado ao anúncio do juízo de Deus e da iminente chegada do Messias, que João Batista define como aquele que é mais forte do que ele e que ele sequer é digno de desatar a sandália dos seus pés, e o que virá, que é mais forte do que ele, nosso Senhor Jesus Cristo, batizará no Espírito Santo. João faz uma exortação profunda para uma mudança radical de vida. A sua mensagem vai além de uma mudança de vida meramente externa, nos estilos que nós adotamos, saindo de um estilo, diremos assim, mais baseado nas aparências, para um estilo sóbrio e austero. João faz um apelo à mudança interior, a partir do reconhecimento da confissão do próprio pecado, a fim de acolher Cristo como Messias e Salvador. Por isso, esse tempo do Advento, em preparação para o Natal, deve constituir-se para nós no convite para olharmos para nós mesmos e fazermos um exame de consciência sincero e verdadeiro, deixando-nos iluminar pela luz que brilhou para nós, que é Cristo, a fim de que este exame da nossa vida, iluminada por a luz que é Cristo Jesus, de fato seja um exame autêntico e verdadeiro. Neste segundo domingo do Advento,
a palavra de Deus assume os realces comovedores do chamado segundo Isaías. É o profeta que anuncia aos israelitas, provados por décadas de amargo exílio na Babilônia, a libertação. Foi a mensagem do profeta Isaías que nós escutamos hoje. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Animai Jerusalém e gritai-lhe que a sua conversão terminou. Com estas palavras, abre-se o livro da consolação de Isaías, na qual o profeta dirige ao povo, no exílio, o anúncio jubiloso da libertação de Deus. O tempo da tribulação acabou, o exílio está para se findar. Finalmente, Israel agora pode olhar com confiança para o futuro e se preparar para voltar à pátria. É um convite, portanto, para se deixar confortar pelo Senhor. Isaías dirige-se ao povo que atravessou um período tenebroso. O exílio foi uma dura provação na fé. Muitos nem resistiram, caíram na descrença. Mas sabemos que nenhum mal dura para sempre. Agora chegou o tempo do consolo. O exílio está chegando ao fim. A tristeza e o medo devem ceder espaço para a alegria, porque o próprio Senhor guiará o seu povo pelo caminho da libertação e da salvação, com a ternura de um pastor que apacenta o seu rebanho, que reúne com a força de seus braços os cordeiros e carrega os seus cordeiros ao colo. Nos diz o profeta Isaías que é o próprio Senhor quem conduzirá as ovelhas mães, quem dará unidade e segurança ao rebanho, apacentando e reunindo em seu redil as ovelhas dispersas, dedicando especial atenção àquelas mais fragilizadas. É esta atitude de Deus em relação a cada um de nós que nos consola e conforta. Deus apresentado como esse pastor que cuida, que reúne, que coloca nos braços. Deus que nos consola. Por isso, o profeta convida o seu povo, os seus interlocutores, a difundir entre todas as pessoas essa mensagem de esperança. O Senhor nos conforta. Neste tempo do Advento, o Senhor vem para animar o seu povo, vem para nos animar e anunciar salvação para toda a humanidade. Assim, tal como João Batista, cuja voz grita no deserto, a igreja hoje também faz ressoar a sua voz e repete a mensagem do profeta Isaías: preparai no deserto um caminho para o Senhor. A quem está prostrado pela miséria ou pela fome, pelas graves violações dos próprios direitos, a igreja, tal como uma sentinela, sobe a um monte alto, o monte alto da fé, e anuncia com força, em alta voz, uma boa nova. Que diz o profeta Isaías: eis o vosso Deus, o Senhor Deus vem com poder. Este anúncio profético foi realizado em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa profecia de Isaías foi consumada em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu as antigas promessas, revelando o rosto misericordioso de Deus que caminha com seu povo. Com sua morte e ressurreição, nosso Senhor inaugurou um êxodo radical e definitivo, a passagem do reino do mal para o reino de Deus, do domínio do pecado e da morte para o do amor e da vida. Portanto, a esperança cristã vai além de uma libertação social e política. Jesus inaugurou uma humanidade nova que vem de Deus, que brota nesta nossa terra, na medida em que nós nos deixamos também ser fecundados pelo Espírito Santo. Trata-se, portanto, de entrar na lógica da fé, crer em Deus e, ao mesmo tempo, nos abrir ao seu reino, que já se antecipa também entre nós, quando nós colaboramos para a construção da justiça e da paz. A mensagem de Isaías, que ressoa neste segundo domingo do tempo do Advento, é um bálsamo sobre que cura as nossas feridas e também um estímulo que nos prepara para acolher o Senhor. Como nos alerta São Pedro, na epístola proclamada nessa liturgia, o Senhor virá. O que nós esperamos de acordo com a sua promessa, nos fala São Pedro, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. E o Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, nos recordando Pedro, como pensava algum no seu tempo, achando que ele demora. Na verdade, essa aparente demora é um modo de Deus usar da sua paciência para conosco. E, nesse sentido, nós ganhamos com a paciência de Deus, porque o Senhor nos concede tempo para a conversão, pois não deseja que nenhum de nós se perca, ao contrário, que todos nós possamos nos salvar, nos converter e nos voltar para Ele. É tempo, portanto, de nos preparar para acolher o Cristo Jesus. E a mensagem do Advento em direção que nos prepara para o Natal é uma mensagem de consolação.
Uma mensagem, portanto, que nos abre para acolher Deus na sua infinita misericórdia. E nós não devemos ter medo de ser consolado por Deus. O Papa Francisco, ele nos alerta que muitas vezes nós nos sentimos mais seguros na tristeza e na desolação. Porque na tristeza e na desolação nos sentimos como se fossem protagonistas. Mas na consolação, o protagonista não somos nós. O protagonista é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos consola, quem nos infunde a coragem, que nos leva a sair de nós mesmos. É o Espírito Santo que nos leva à fonte de qualquer consolação verdadeira, que é o Deus. Esta é a conversão que devemos realizar esse tempo do Advento, nos deixar ser consolados pelo Senhor. Nos preparemos, que Deus vem e já está no meio de nós, e vem para nos consolar, para nos libertar, como nos garante o profeta Isaías.